Boa noite a todos. É com muita alegria, muito prazer que nós estamos aqui hoje na live do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, que fica na cidade de Santo André. Eu sou a Júlia Neso, sou a presidente da USE Regional de São Paulo e também eu presido o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, que fica aqui no Planalto Paulista, na zona sul da capital de São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dorival, que é o vice-presidente da Irmã Mileide, que me convidou para esta live. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. E depois eu quero agradecer também minha saudação fraterna ao Manuel, que é o presidente, e também quero dar um abraço muito fraterno para a Marcela, que é quem está cuidando da parte técnica e que me ensinou aqui como eu entrar nesta live. Então, um grande abraço, Marcela. Então, e hoje nós vamos falar de um tema que vou ter 30 minutos, vou ter que fazer assim um pouco de resumo, porque é um assunto um tanto quanto longo, mas acho que vai dar para a gente falar sobre isso. O tema é Justiça Divina, o Código Penal da Vida Futura, né? É um assunto que está no final do Livro dos Espíritos, na questão 958 em diante, né, falando das penalidades, né, também das alegrias do futuro ou gozos do futuro, fala também da intuição das penalidades e arrependimento, expiação, reparação, porque na doutrina espírita nós já aprendemos que não adianta só se arrepender, vai ter também que expiar e reparar, né? Então são todos esses assuntos que nós vamos trazer e depois o Código Penal da Vida Futura está no livro que é O Céu e o Inferno, né? Que é uma das obras da codificação. É um livro que tem ensinamentos muito importantes para nós, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do céu e do inferno. Do livro Céu e Inferno, me referindo à questão do Código Penal da Vida Futura. Então, esse é o temário do dia de hoje. E após esses agradecimentos e também dando uma entradinha naquilo que eu vou falar, eu vou aqui neste momento convidar a todos aqueles que nos ouvem, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo-lhes que nos abençoem a todos aqueles que pertencem a essa abençoada instituição, Núcleo de Estudos Espírita Irmã Mileide. Que Deus possa abençoar cada um dos trabalhadores e também a sua direção. E nesse momento, rogamos também que os espíritos amigos possam me intuir para que eu possa levar a vocês da melhor maneira possível o assunto da noite de hoje. Então, vamos dando continuidade àquilo que eu dizia, de que a ideia do nada, né, tem algumas doutrinas que diz que não existe nada após a desencarnação. E a nossa razão contraria isso. E por outro lado, nós encarnamos e reencarnamos tantas vezes, não é verdade? Então, é claro que vai chegar um momento em que isso está intrinsecamente nos nossos conhecimentos, das passagens que tivemos pelas nossas encarnações, e isso vai como uma intuição aflorar dentro de nós, e aos poucos a ideia do nada vai deixando de existir aqui entre nós, né? Também no momento em que nós temos que retornar ao mundo espiritual,
também nós, mesmo que a gente ache que não tem nada, mas chega naquele momento de passar para o outro lado, é a hora da desencarnação, nós, as pessoas, né, os espíritos encarnados vão elevar o seu pensamento a Deus, falar: Senhor, estou aqui partindo para outra vida. Se existir outra vida, permita que os irmãos espirituais possam me ajudar, né? Então, esse é o nosso sentimento. E aí, todos nós, no mundo inteiro, não só no catolicismo, mas em todas as tradições religiosas, eles nos ensinam, assim como a doutrina espírita, que após a desencarnação, a alma sobrevive ao corpo. E dependendo daquilo que nós fizermos aqui na Terra, enquanto encarnados, então, quando chegarmos do outro lado, nós teremos as consequências disso, né? Existem algumas doutrinas que diz que existe o inferno eterno, o céu eterno e depois a Igreja Católica, por exemplo, fala hoje em purgatório, mas inicialmente falava só no inferno, que era o inferno eterno, e também ou no paraíso. Ou a pessoa fazia o bem, ia para o céu, ou fazia mal, prejudicava o seu próximo, etc., e ia para o inferno e não tinha muita solução. Aí, depois de muito tempo, resolveram colocar a figura do purgatório, que era um local onde as pessoas que estavam mais ou menos na neutralidade tinham oportunidade ainda de passar pelo purgatório e depois encaminhar para o céu ou para o inferno, dependendo da sua condição. Mas isso não é da doutrina espírita apenas, porque isso nós aprendemos no decorrer de muitas encarnações, né? Então nós nascemos na China, no Japão, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nós já nascemos em muitos locais. E hoje nós estamos reencarnados no Brasil, mas nós já viemos de muitas encarnações. Em todas as religiões, praticamente, nós tivemos ali um aprendizado de que após a nossa desencarnação ou a morte do corpo físico, nós iríamos para o céu ou para o inferno. Então, isso está atavicamente no nosso inconsciente, né? Por isso que nós ainda pensamos um pouco dessa maneira. Mas aí nós vamos falar da doutrina espírita. O que diz a doutrina espírita a respeito da outra vida e também daquilo que nós sofremos na outra vida, né? Então nós precisamos entender que Deus faz as leis. Deus fez as leis. E aí estas leis se cumprem na medida em que nós as acionamos. Quem aciona a lei somos nós. Se tivermos boas ações, bons pensamentos, boas atitudes, então nós estamos acionando a lei do amor. Mas se vocês fizer exatamente o contrário, nós estamos acionando o mecanismo das leis de Deus, contrária às leis de Deus que nos levam à felicidade. E aí nós seremos espíritos infelizes, né? Então, a nossa lição de hoje aqui, que está no livro já falei no início, no livro dos Espíritos, então tem todas estas explicações que eu acabei de resumir. Aí depois nós vamos encontrar no Céu e Inferno, que é um livro fantástico, que eu dizia. Ali nós temos os espíritos se manifestando, aqueles que já desencarnaram, trazendo notícia de como eles estão vivendo do outro lado. Então, podemos dizer que o livro do Céu e Inferno, né, traz o que hoje modernamente nós chamamos de cases. Então, só que são cases que foram trazidos pelos próprios espíritos desencarnados, né? Então, ali nós vamos encontrar
espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos sofredores, espíritos maus, espíritos neutros, espíritos suicidas, enfim, vamos encontrar uma gama de depoimento de espíritos que disseram ali na manifestação como é que eles estão vivendo agora, né? Nós mesmos, na atualidade, nos centros espíritas, na sessão de desobsessão, nós podemos conversar com os espíritos que vêm necessitados, muitas vezes, às vezes vêm perseguindo, outras vezes vêm muito necessitado. Tem alguns que nem sabem que desencarnaram, né? Kardec diz isso também aqui no livro Céu e Inferno, em que existem espíritos que ficam anos e anos sem saber que desencarnou. Enfim, então existem N condições de estados espirituais, né? O céu ou o inferno está dentro de nós. Então, eu posso construir o céu e aí tudo está bem ao meu redor, ou outra pessoa pode estar no mesmo espaço que encontra essa pessoa que está bem e não estar bem. Uma pessoa invejosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que prejudicou muito o seu próximo, maledicente, etc. Então ela construiu o seu inferno pessoal, seu inferno particular. E aí ela vai se sentir, o ambiente que ela se encontra não vai estar um ambiente bonito como aquela pessoa que está num momento, num progresso mais avançado, né? Então, como que seria essa justiça de Deus? Como seria o Código Penal da vida futura, né? Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Tem uma historinha que está lá no Livro dos Espíritos que diz o seguinte, que um pai amoroso, ele educa o seu filho e lhe dá toda a instrução para que ele possa ter uma vida saudável, para que ele possa trabalhar, possa produzir, e ele dá a instrução e também ele dá a educação. Agora, ele fez tudo isso. Se o filho vai aproveitar esse ensinamento que o pai lhe passou, ou se ele não vai, ou se ele vai simplesmente ignorar, ou se ele vai realmente fazer tudo aquilo que o pai lhe disse que seria o caminho para que ele tivesse uma velhice mais tranquila, né? Uma velhice mais serena. E se ele for um homem de bem, ele for um trabalhador, se ele conseguir guardar, né, o produto de seu trabalho para assegurar a sua velhice, né? Então, você diz assim, essa historinha. O pai fez tudo o que pôde. Agora, se o filho vai aproveitar 50%, 100%, ou não vai aproveitar nada, está por conta do próprio filho, né? Então, da mesma maneira também, Deus faz as leis e Deus nos criou simples e ignorantes, por que não completos? Porque não teríamos mérito, nós temos que desenvolver, nós fomos criados completos, mas nós fomos criados simples e ignorantes no sentido de saber. Então, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades de acordo com o nosso progresso espiritual e com o nosso entendimento, com o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, aí a nossa lição no livro o livro Céu e Inferno, diz que o espírito, portanto, ele é artífice do seu próprio, de si mesmo. Ele é o resultado de si mesmo. Ele não tem como colocar a culpa em ninguém, dizendo, olha, mas eu não tenho culpa. Deus fez as leis, como aquele pai deu a orientação, instrução, educação. Agora, se a gente entendeu ou se a gente não quis entender, aí já passa a ser um problema nosso, né? Então, as disposições morais são do espírito. Então, depende da nossa disposição moral
para que nós possamos, nós até, para entender melhor, para ter uma ideia de como nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Quando nós ficamos com muita raiva, estamos com ressentimento, com mágoa, o que, que nós fazemos? A nossa pressão sobe, a nossa pressão desce, mexemos até com nossa pressão. Aí, se você comer doce demais e você tem tendência a diabetes, você fica diabético. Se você tem, se você tiver beber muito, o que você faz? Você acaba com o seu fígado, não é verdade? E aí a gente vai dizer o quê? Que Deus fez o fígado ruim? Que Deus fez o nossa pressão ruim? Não, nós somos criaturas que Deus nos fez perfeitas, né? Agora nós é que vamos estragando. Nós comemos demais, nós bebemos demais, nós temos aí os atavismos todos, né? Os sentimentos negativos também nos prejudicam. Então, se você odeia, se você tem raiva, se você tem pensamentos ruins, você pode até, pelo pensamento, agredir o seu semelhante. Entretanto, o mais prejudicado é você mesmo. Nós destemperamos o nosso corpo físico e emocionalmente também. Então é isso que diz, que nós somos responsáveis por nós mesmos. Aí, a Kardec coloca aqui, uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade, né? Tem gente que chora assim com uma certa facilidade. Então ele diz, não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é o espírito, é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante da lágrima. Ou seja, você que cria a secreção abundante da lágrima. E não é a lágrima que mexe com a sua sensibilidade, porque você é responsável pelas ações e também você é responsável, capaz de produzir aquilo que o corpo responde, como dá uma resposta aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, né? Então, a ação do espírito sobre a matéria. Nós, espíritos, atuamos sobre a nossa própria matéria. Então, nós estamos aí percebendo quantas coisas nós vamos realizando e somos responsáveis, tanto no campo moral quanto no campo biológico ou no campo emocional. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós realizamos, né? Então, diz aqui ainda a nossa lição, onde ele fala sobre as fontes da doutrina espírita, sobre as penas futuras, as fontes da doutrina sobre as penas futuras, né? Então, a doutrina no tocante às penas futuras não se funda, como nos outros pontos, sobre uma teoria preconcebida. Não é uma teoria. Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Ele diz assim, em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações. É isto que faz a sua autoridade, a autoridade da doutrina espírita. Então, ninguém imaginou que as almas após a morte devessem estar nesta ou naquela situação. Mas aí, na época de Kardec, e até hoje nós fazemos isso, quem trabalha nas sessões de desobsessão conhece muitos fatos, né? E aí diz que foram os próprios seres, ou seja, os espíritos desencarnados, que já deixaram a Terra, que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura, claro. Descrever a sua situação feliz ou infeliz, também que sofreram a transformação que passaram com a morte do corpo, né? Eles vieram completar, neste ponto, o ensino do Cristo. Então, a doutrina espírita não é uma teoria simplesmente preconcebida, mas ela é baseada em fatos, em observações. Tanto que Kardec usou o método teórico experimental para que ele pudesse trabalhar a doutrina espírita
e decodificá-la. Então, diz ainda, né, que trata-se, pelo contrário, diz Kardec aqui, de inumeráveis exemplos que foram fornecidos por espírito de todas as categorias, desde as mais elevadas até a de mais baixa na escala. Né? Nós temos a escala toda, desde os espíritos, ali, a escala espírita está lá no livro, no livro dos espíritos. Né? Então lá você pode estudar essa escala. E nessa escala nós vamos encontrar desde os espíritos imperfeitos, zombeteiros, pseudo-sábios, e também os neutros, os batedores. Depois nós vamos chegar nos espíritos que já são mais felizes, espíritos benevolentes, espíritos superiores, etc. Então tem uma escala enorme. E ali Kardec diz que, com a ajuda de numerosos intermediários, né, espalhados por todos os pontos da Terra, de tal maneira que a revelação não é privilégio de ninguém. Não foi assim um privilégio de ninguém. Que cada um pode, por si mesmo, ver e observar. Os espíritos se manifestarem em muitas partes do mundo, não é somente na codificação, no advento da codificação, mas até hoje, ter o conhecimento da vida espiritual e dialogar com os espíritos não é privilégio somente do espiritismo, né? E ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos outros, mas aí, no caso aqui, Kardec está dizendo desses diálogos, dos depoimentos, e aí quem quiser estudar, pega o livro O Céu e o Inferno, que ali vocês vão encontrar os depoimentos dos espíritos contando como é que eles estão vivendo no outro lado de lá. Então vamos falar um pouco do Código Penal da Vida Futura. Né? O espiritismo, portanto, como eu já disse, não se apoia numa autoridade de natureza particular para formar um código fantasioso, mas suas leis, no que toca ao futuro da alma, né? Nós somos alma, somos o espírito encarnados, então, enquanto espírito encarnado, nós somos alma, e quando chegamos no mundo espiritual, aí muda a terminologia, nós passaremos a ser espíritos desencarnados. E aí ele diz assim: suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas, sobre os fatos, e podem ser resumidas. Então, ele vai dar ali 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. O que seria um código? Código é uma compilação, né? É uma compilação sistemática, ou pode ser um compêndio de leis também, se quiser, das leis, aqui no caso, das leis de Deus. Como é que funciona? Também são normas. A gente pode dizer que também o código é um regulamento também, né? Então, e justamente os espíritos colocaram o nome de Código Penal da Vida Futura, né? O Kardec, com a assessoria dos espíritos, colocaram esse título. Então, eu acho que a gente pode dizer que o Código Penal da Vida Futura é o conjunto de normas das leis de Deus que são utilizadas, que cada um de nós, que cada um de nós acionamos de acordo com as nossas ações. E aí é que vem as consequências. Quando nós chegamos, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou ainda durante a vida. Então, vamos correr aí para ver se nós libertamos, né, das nossas imperfeições, principalmente aquelas maiores, para chegarmos mais leves do outro lado, né? Diz assim: seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. O segundo artigo, não vai dar para eu falar dos 33 artigos, então vou falar assim daqueles artigos principais, tá bom? Então o segundo artigo diz assim: a felicidade perfeita é inerente à perfeição.
quer dizer que a purificação completa do espírito. Olha, o único espírito perfeito que nós conhecemos, quem foi? Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual foi o espírito mais perfeito que nós tivemos sobre a face da Terra. E aí os espíritos respondem: vede Jesus. Veja Jesus, né? Então, é o espírito mais perfeito, Jesus, que já pertencia à categoria dos espíritos perfeitos. Então, a felicidade é perfeita, porque ele não tem essas imperfeições todas que nós temos. Então, toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento para nós, é uma causa de sofrimento e de privação, né, da felicidade, da aventura, da felicidade, do bem-estar. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma felicidade para nós, é uma aventura, né? E sempre que nós desenvolvemos qualidades, o que acontece? Nós diminuímos as nossas imperfeições. E se nós diminuímos as nossas imperfeições, nós diminuímos o quê? O nosso sofrimento. Então, o terceiro diz assim: não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade que não seja fonte de alegria, de ventura, de felicidade, né? E a soma das penas é assim proporcional à soma das nossas imperfeições. Ainda temos tempos para a gente podermos trabalhar as nossas imperfeições, né? A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa. Então, nós estamos na escola de educação e nós vamos educando as nossas, desenvolvendo as nossas virtudes e tentando diminuir as nossas imperfeições. Ficamos mais leves, porque as imperfeições são pesadas, né? Nos deixam densos, deixam o nosso corpo perispiritual denso. E aí, quando desencarnamos, temos dificuldade de entrar ou de adentrar no mundo espiritual, né? Então, a gente pode fazer uma comparação. É como acontece na Terra, aquele que sofre de muitas doenças, ele padece, não é verdade? Ele padece. Mais do que sofre apenas quando tem uma ou duas doenças. Quando você tem muitas doenças, você padece. Então, as muitas imperfeições, você padece mais ainda. Quanto menos imperfeições, você padece menos, né? É uma coisa lógica e natural. E aí no item 4 fala assim: a lei, em virtude da lei do progresso, porque nós temos a lei do progresso, a lei da conservação, a lei da liberdade, da caridade, a lei da justiça, do amor, da caridade, nós temos a lei do trabalho, né? Temos aquelas famosas 10 leis que estão lá no livro dos Espíritos, para que nós possamos saber quais são essas leis e como praticá-las, né? Então lá, Kardec pergunta aqui: em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, então, se você tem essa lei do progresso, tem essa possibilidade, mas se você quiser ser um teimoso, falar, eu não quero saber, eu estou muito bem aqui fazendo mal, né? Aquele que comprasse com o mal. Então ele diz assim: vai ficar para sempre assim? Ele diz: não. É da lei de Deus que a gente evolua. Você consegue segurar uma criança de crescer? Né? É tão bonitinho uma criança com 4 anos, 5 anos, já tirou a fralda, já anda sozinha, né? Uma criancinha com 4. E ao mesmo tempo é muito dependente ainda da gente. Você carrega para lá, carrega para cá. Vai fazer isso com um adolescente de 12, 13 anos, você não faz mais, né? Então,
A lei do progresso, queira ou não, ela chega. Agora, você pode ficar. O espírito não retrograda, porém, ele estaciona. Você pode ficar estacionado um tempão se quiser, mas você não pode retrogradar, né? Então, o sofrimento, sendo inerente à imperfeição, a felicidade é inerente à perfeição. Aí está aí o caminho. Você escolhe, nós escolhemos, né? É, não há, pois, necessidade num lugar circunscrito a ela, porque é seu estado interior, né? Cada um constrói o seu inferno e você constrói também o seu céu, que está em toda parte, né? Então, nós não precisamos ter um local de céu, de inferno. Você pode estar ajudando as pessoas que estão lá em locais de sofrimento, porque nós nos encontramos, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, por sintonia e afinidade. Então, os espíritos que se fizeram muito mal aqui na Terra, eles têm sintonia e afinidade entre eles. É possível que eles consigam ficar mais ou menos aglomerados ali pelo pensamento e pelos sentimentos. Mas se você é do bem e você está com o céu interior, você pode estar ajudando a todos eles e você não está vivendo aquilo que eles estão vivendo no seu sofrimento interior, né? Então, aí vamos aqui me lembrar aqui de alguns itens que fala assim: quando você se arrepende, está tem consciência que você fez alguma coisa errada, isso está te pesando na sua consciência. Por que pesa na consciência? Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, as coisas começam a pesar, né? E, e quando tudo isso começa a pesar na sua consciência, um dia você chega e fala: meu Deus, eu errei. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o arrependimento. Mas para a doutrina espírita, basta o arrependimento? Arrependeu, você já está liberto? Não. Arrependeu é o primeiro passo. O segundo passo é a expiação. Você vai ter que expiar tudo isso. Em terceiro lugar, você tem que reparar, a reparação. Quando você completar, né, esse caminho que são 3 fases, aí sim, você se livra do seu problema, daquilo que você causou um dia, você se liberta daquilo, né? Por isso que as reencarnações nos propiciam tantas reencarnações, tantas voltas com aquelas mesmas pessoas, muitas vezes, na qualidade de familiares, de parentes, de amigos próximos, para que a gente possa reajustarmos uns com os outros enquanto estamos a caminho aqui no mundo dos encarnados, né? Então, aí diz aqui o céu e o inferno, no Código Penal da Vida Futura. Aí está a bondade de Deus, que Deus é de bondade e de misericórdia. Ele sempre nos dá novas oportunidades para que nós possamos refazer caminhos. E se um dia você prejudicou alguém, você terá a possibilidade de receber aquela pessoa que você prejudicou na qualidade, quem sabe, né, de um familiar querido, para que vocês possam percorrer novos caminhos, o caminho do perdão, o caminho da caridade, da benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Então, aí é assim que nós vamos reajustando uns com os outros. E aí, e a duração desse sofrimento? Vai durar o quanto você for cabeçudo, o quanto você for teimoso, até você falar: não, eu realmente estou aqui marcando passo e eu quero evoluir, quero crescer. Então, a partir disso, você começa o caminho da sua libertação, né? Diz aqui nossa lição que o espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. A gente não precisa colocar a culpa em ninguém por tudo que nos acontece.
Se acontecem coisas boas, é porque você semeou coisas boas. Se lhe acontecem coisas ruins, é porque você semeou as coisas ruins. Ah, mas essa pessoa nunca fez nada, é um amor de pessoa. Bom, um amor de pessoa, mas a gente não sabe o que fez nas vidas anteriores, né? Então, pode ser que agora, graças a Deus, nós estamos nos emendando, nós estamos indo, buscando o caminho da nossa renovação, mas estamos aí ainda sofrendo porque também realizamos o que não devíamos ter feito em vidas passadas, né? E aí eu quero terminar a nossa live, que o nosso tempo já acabou, dizendo o seguinte, que de acordo com a doutrina espírita que é codificada por Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nos três seguintes resumos, né? Num resumo muito simples, para que a gente possa aqui ter um entendimento. E nesse entendimento, eu vou, primeiro, de acordo com a doutrina espírita, a cada um segundo as suas obras, né? Já ficou muito claro a respeito disso, de que nós não podemos culpar ninguém das coisas que nos acontecem, porque é cada um segundo as suas obras. Você não pode plantar uma fruta e querer colher outra fruta que você não plantou. Você não pode querer, você não pode ter plantado o mal e querer colher o bem, né? Então é isso que diz. São os três princípios para nós encerrarmos a nossa live. O sofrimento, portanto, é inerente a quê? A nossa imperfeição. Ponto. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre, da nossa imperfeição, trazem o seu próprio... Eu não gosto da palavra castigo, porque não é castigo, né? No livro está escrito castigo, mas eu digo assim, vamos dizer assim, a correção, o sofrimento, né? Nas suas consequências, o resultado das suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos. A maior parte das doenças são psicossomáticas. A maior parte das doenças que nós adquirimos são resultados de nós mesmos, das nossas imprudências, das nossas imperícias, né? Da nossa falta de cuidado nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, esses excessos é que nos trazem prejuízo a nós mesmos. E em terceiro lugar, como diz aqui, todo homem, né? Todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se dos males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então eu termino com essa frase, lembrando que somos artífices de nós mesmos. Nós somos resultado de nós mesmos. Então, se nós quisermos melhorar, sempre está em tempo. Até na hora da morte nós podemos começar a nossa melhoria interior, o nosso aperfeiçoamento. Então nós estamos encerrando a nossa live, agradecendo a atenção de todos vocês, esperando que Jesus possa estar em seus corações e que a doutrina espírita possa ajudar a todos nós para libertarmos das nossas mazelas, das nossas imperfeições, para assim ficarmos mais dispostos, para ficarmos mais em condições de alçar voos mais altos, conforme nos ensinou Jesus. Que Ele nos abençoe, que abençoe a cada um daqueles que nos ouviram ou aqueles que irão ainda nos ouvir, que receba as luzes do alto e que tenhamos, cada um de nós, a responsabilidade de fazermos a nossa melhoria
pois Deus espera, como um Pai amoroso, de bondade e de misericórdia, que seus filhos cresçam em direção a Ele. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.